Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Cá estamos nós em mais um Boteco World of Darkness, que é um quadro aqui do canal em que a gente vem aqui jogar papo fora sobre os jogos da quinta edição do Mundo das Trevas. Ah, agora já está aí uma leva contínua, né? Já está com uma regularidade boa de lançamentos de suplementos dos jogos, seja de vampiro, seja de lobisomem, seja de caçadores. Tudo bem que de caçador e lobisomem tem bem menos, mas isso não é novo. Desde os Uhum. primórdios da segunda edição era assim atuada e deverá seguir, que é o que atrai mais o público. Mas pelo menos está aí saindo conteúdo novo, tanto para lobisomem quanto para a caçador. E já tem prévias aí também futuras. Então tem aí material pra caramba e a gente ainda tá preso nos básicos. Mas já estamos quase acabando, gente. Já estamos quase Sim, acabando. sim. Vou ter fé para terminar. Verdade. Tudo bem que ainda falta muita org. Eu acho que quando a gente conseguir, enfim, matar todas as orgs, terminou o ano. Né, Vivi? Nossa, pior que é. Daqui a pouco a gente entra nas orgs de uma página, né? Que aí são mais curtinhas. Boa. Mas, gente, deixa eu só compartilhar com vocês. Eu tenho planos de quando a gente findar tanto o livro básico do lobisomem quanto o de caçador, a gente se foque num livro só. Seja ele qual for, vampiro, lobisomem, mago. E eu pretendo abrir uma enquete no vídeo que a gente anunciar, para que vocês ajudem a escolher qual suplemento de quinta edição vocês gostariam de ver a gente destrinchando em partes interessantes aqui, como fazemos no Boteco. Mas calma, a gente ainda tem que matar aí conteúdo de lobisomem caçador. Imagino Uhum. eu que até outubro eu acho que a gente já fechou tudo. Que não falta tanta coisa assim não, né, Vivi? Pois é, o básico do lobisomem a gente já tá quase acabando. O livro básico aqui também do vampiro, do vampiro, ó, do Hunter. São as ordens e a gente já explicou praticamente tudo do livro. Então dá para partir para outro suplemento mais, né, complexo. Chegou o Chicago, vai sair, né, o Chicago em português. Então vai dar para galera perguntar do que não saiu. E tem uns livros, né, bons também de vampiro que vieram, tipo Culto dos Deuses do Sangue, o Sigilos do Sangue. Dá para discutir bastante, que são livros que eles são, assim, opcionais, mas que é bom conhecer para saber se você vai usar ou não no seu jogo. Uhum, perfeito. E aí, quando chegarmos a um só livro, a gente vai ficar alternando, gente. A gente vai passar pelo conteúdo do livro e na semana seguinte a gente volta para uma Lost Sheet. Porque, ó, Lost Sheet essa não tem. Não sei quando a gente vai acabar, Nossa, porque tem muita Lost Sheet aí pelo caminho. Principalmente de vampiro, né, Vivi? nossa, não, vampiro, gente, é sacanagem. É muito livro para eles puxarem para manter no cenário, né? Não tem como. E muito livro desses a galera conhece agora, porque a internet facilita muito você saber dos lançamentos. Então, aquela coisa, loja de lobisomem a gente está quase terminando. As de Hunter, então, começaram a vir agora, né? Estão prometendo para o próximo lançamento. Então, até lá, a gente termina dos cenários, né, que são de Mundo das Trevas, mas são cenários secundários, sempre foram, né? E dificilmente a editora vai lidar com isso. E quem sabe em 2026 a gente receba realmente uma água aí para a gente descobrir se tem Lord ou não e começar a falar, né? Mas por enquanto esse mago prometido em conversas miúdas tá no mundo dos espelhos ainda. Vamos ver o que vão trazer. Que mago é complicado de desassociar de cultura, gente. Precisa de um bom trabalho. E Vivi, eu especulo o seguinte: agora que eles estão com o novo selo
de retorno da White Wolf, né? A White Wolf já foi reconstituída como editora para a produção dos jogos de Mundo das Trevas, e agora eles têm uma recém-contratada nova diretora não estou lembrado qual é o cargo, mas é que é voltado para a criação. É, Criação eu, de. eu não lembro o cargo, mas ela é como se fosse uma diretora de criação geral, assim, para guiar a equipe. Exato. Então, imagino eu, Vivi, a minha especulação é que eles devem ter parado todo e qualquer grande projeto, provavelmente mago, para colocar na mão dessa turma nova. Para Sim. ser a porta de. A carta de entrada deles nessa nova fase. Enquanto isso, vão saindo esses suplementos menores que já estavam já há algum tempo planejados. E aí eles vão saindo e aí vai dar tempo para essa nova equipe trazer a sua nova pegada. O que tu acha? Olha, eu quero acreditar, né? Porque mundo das trevas a gente vive no eu quero acreditar e às vezes bate com a cara no asfalto. Então eu quero acreditar que eles vão respeitar o trabalho dessa moça, né? Gente, para nome eu sou uma desgraça, até nome de suplemento eu esqueço. Mas, e é da equipe nova e que essa equipe se comunique, seja mais, vamos dizer assim, coesa para poder criar os novos materiais. Porque até agora a gente teve uma qualidade meio dúbia, como a gente vê nas lore sheets. Parece que a pessoa não lê o livro que ela está escrevendo na lore sheet. Né? Então, vamos torcer muito que a meticulosidade do D&D possa ser trazida na parte de organizar o mundo das trevas, né? Não de colocar muita regra e fazer o jogo mecanicamente travado, que nem a D&D, mas a organização e a capacidade de comunicar pessoas de pedaços diferentes da história venham agora para esse White Wolf 2026, né? E Vivi, em épocas de inteligência artificial não é mais admissível eles criarem conteúdo que se contradiz, né? Pô, basta você jogar toda a produção que eles já tiveram numa IA e chegar para a IA perguntar: eu tô pensando fazer isso, tem algo que já foi criado antes? Aí ele já diz logo. É, gente, a gente tem IAs para isso, onde você alimenta com uma fonte restrita, ela vai pesquisar você pergunta, ela pesquisa nessa fonte selecionada, né, nessa fonte de documentos selecionados, e assim, claro, você sempre vai ter que revisar, mas para essas buscas rápidas de tipo, onde, que livros aparecem em tal Isso, termo, e essas coisas assim, elas são úteis, que antes você tinha que ficar procurando, exato. porque depender de um bom índice. Daí, Nossa, tomara que nossa. Mago Não, deixa quem. realize seus milagres e traga bons Para índices. isso, deixa a inteligência artificial fazer, para organizar, meu Ah, Deus do céu. gente, vamos lá, tipo, vamos lá, e colocar bons revisores, porque, gente, em tempos de aí, a revisão é essencial. Coesão é essencial para que você possa se achar no que é criado. Ah, vamos lá, torcemos para isso. É isso mesmo. Então, Então, bora pro assunto de hoje, né? vamos. Aí, como vocês já devem estar vendo aí na tela, hoje é dia de Caçadora Revanche. Nós vamos falar de mais uma org. Para quem não sabe, org é a abreviação de organization, ou na língua portuguesa, organização. Aí fica só como org. E a org de hoje ela é religiosa. O título dela é Os Pregos de Cristo. Então se preparem porque nós vamos lidar aí com um pouco de religiosidade e também de política local e nacional das Filipinas. Eu quero desde já dizer aqui para vocês que nós, não sei da Vivi, mas pelo menos da minha parte, eu não sou profundo conhecedor da geopolítica das Filipinas, mas vocês vão ver a gente ler aqui coisas que estão contidas no livro que lidam com a realidade de lá e eles fazem meio que uma mistura com a ficção. Então eu não vou saber dizer o que é verdadeiro, o que é ficção, mas escutem com algum senso crítico, tá? Não levem ao pé da letra tudo que estiverem aqui. O que tu acha, Vivi? Eu também não entendo, gente. Eu sei coisas assim,
estudou em história, que às vezes você vê no jornal, mas não é nada profundo, nada raso do que você lê numa matéria da internet, né? E o histórico da região, que também, pelo menos na minha época, ensinava na escola. É, mas é um país aí, tipo, para baixo do Equador, como a gente conhece, explorado por nações e forças, né, do mundo, da linha acima do Equador, mas realmente, como o Raga falou, isso é um conteúdo de mundo das trevas, é um jogo, se propõe a ser um jogo. Então, se você entende mais e puder colocar correção, informação nos comentários, por favor, coloque para dar uma base e até quem quer usar essa org possa ter informação para tirar ou colocar algo para ela ficar legal e se enquadrar no jogo. Então, por favor, se você que está vendo, conhece, divida esse conhecimento com a gente, eu, Raga, e com quem assiste aqui com a gente, que também pode ficar em dúvida. E sempre com uma pitada de sal no que a gente está falando, porque ainda são homens brancos, norte-americanos, escrevendo sobre países para baixo do Equador e que a gente sabe que foi considerado submundo por eles, se bobear até hoje. Uhum. Então vamos lá. Compartilhar aqui com vocês a tela do texto para vocês acompanharem a minha tradução. Não é a tradução que foi feita pela Galápagos, porque é uma opção que eu faço de trazer conteúdo produzido por mim. Por mais que tenha sido retirado da versão em inglês, toda a versão traduzida foi eu que fiz. É caseira, viu, gente? Ela não é profissional, não. Então, vamos lá. O que descreve a org Os Pregos de Cristo? Os relatos históricos dos Cataastaçan, Cagalan, Galan, Catipunã, desculpa, gente, eu não sei falar filipino, tá? Que, traduzindo, fica a Suprema e Venerável Associação dos Filhos da Nação, ou os Katipunã, frequentemente citam as insinuações do movimento revolucionário e descrevem o quão os altos níveis de superstição, fervor religioso e patriotismo inspiram os catipuneiros durante as tentativas deles de derrotar o regime espanhol nas Filipinas. Que interessante, eu não sabia que as Filipinas foram não sei se é correto dizer colonizada, mas com certeza dominada, porque é o que esses países faziam nessa época, eles dominavam os povos locais para querer ditar o que acontecia. Então, eu não imaginava que as Filipinas eram dominadas pelos espanhóis, isso aí foi novidade para mim. Os temas cristãos de sangue, autossacrifício e revolução, como encontrados na Paixão de Cristo, serviu bem ao movimento. E os líderes reputadamente encorajavam isso, porque era algo que a associação geral deles era familiar e poderia mais tarde se identificar com personalidade. Os homens e mulheres que acreditavam que a causa deles era uma causa sagrada lutavam mais e poderiam melhor inspirar os outros a seguir no lugar deles. Na verdade, os simpatizantes religiosos organizados que estavam se escondendo entre a liderança dos Katipunã encorajaram essa perspectiva porque isso deixava as vidas deles mais fácil. Conforme diz os relatos orais espalhados, os pregos de Cristo consistiam no que hoje seria descrito como caçadores dentro da organização maior dos Katipunã. Interessante. É estabelecido uma organização religiosa e, naturalmente, dentre eles vão haver uma espécie de caçadores ou guerreiros santos. Nunca vimos isso, né? Imagina. Pois é. Isso numa religião que era dita para pregar o amor e a paz, né? Mas tudo bem. Sou eu, Raga, criticando a minha própria religião, viu, gente? É que eu me considero cristão. Mas, enfim. É o pessoal cristão não praticante. Galera que faz isso é o cristão não praticante. Apoiados pelos patrocinadores da Sociedade dos Maçons, os pregos tinham uma tarefa: selecionar as ameaças sobrenaturais para a Revolução Filipina em ascensão. Monstros estrangeiros da Europa
particularmente os vampiros da Espanha e entidades menos definíveis que se acreditava serem das Ilhas Britânicas, teriam chegado no arquipélago, juntos com as suas contrapartes humanas, e foram a cada centímetro tão imperialistas quanto os conquistadores do país. Portanto, alguns deles tinham adquirido interesses em manter as Filipinas sob o controle da Espanha. Vivi, eu sei que eu normalmente deixo aqui os parados na frente, mas eu quero começar a comentar aqui contigo nesse ponto, porque eu acho que é algo que foi interessante para a gente trocar ideia. Eles deixam aqui bem evidenciado que a treta deles são com os vampiros espanhóis. E aí eu fico aqui me perguntando, cadê o pessoal dos vampiros orientais? Será que eles vão reviver isso nesse novo Mundo das Trevas? Eu pessoalmente acho difícil. Mas, a partir do momento que eles selam certas participações dos seres sobrenaturais atuais do V5 em territórios que, em tese, haveria muito mais presença de outros seres sobrenaturais orientais, tal como foi colocado nos Hengyokai, eu não sei se é exatamente esse o nome, mas livros dos seres sobrenaturais do Oriente, aqui está dizendo Sim. que não. Filipinas é extremo Oriente, viu, gente? Já está ali do lado da Coreia, do lado do Vietnã. Então, em tese, não deveriam ter tantos vampiros ocidentais. Mas aqui estabelecido, tenho. Então, vamos especular, Vivi? O que é que tu acha? Então, eu acho que como eles estão juntando disciplinas, resumindo muita coisa da lore antiga em Vampiro, que a gente tem sentido mais um resumo do que uma expansão grande, uma releitura e regra. Eu acredito que eles não, né, pelo menos por enquanto, sim, por um bom tempo até, eles não vão mexer para criar essas subdivisões, né? Porque o Mundo das Trevas teve o ano do escaravelho, aí era todas as linhas receberam uma carga com o Egito, saiu múmia, saiu tipo vampiro na África e no Egito, saiu tudo diferente, né? Lobisomem também teve coisa lá, né? Não sei se Changeling teve, mas eles faziam isso. Eu não sou muito conhecedora de Changeling. Teve o ano de Jade, que saiu. Tinha caçador oriental, gente, se vocês tiverem acesso ao livro antigo, é assim um primor de ilustração. Teve os Hengyokai de lobisomem, teve as fadas orientais, né? Tipo Coreia, China, Japão, que também era um sistema totalmente diferente, assim como os vampiros. Olha, como narradora, e sabendo a questão de tempo que nós estamos agora na atualidade, eu espero que eles não façam tantas coisas diferentes por uma questão de prometeram não se aprofundar culturalmente nas coisas e deixar mais neutra. E porque quando essa galera produz coisa mais regional, eles pecam muito em relação ao respeito à cultura. A gente viu já o pecado acontecendo ali em Lobisomem com a parte indígena e, cara, eu não sei, talvez eles coloquem os magos mexendo com isso, porque, novamente, mago é um bololo de apropriação cultural, gente, e costurado e coisas com questões europeias. Então, para que isso não aconteça, eu muito espero que não seja feito isso. Sei lá, façam fichas de conhecimento que envolvam essa região, porque sim, tem que respeitar toda a população disso, e que traga algum conhecimento extra para vampiros mais velhos, e eles não coloquem todo o Oriente como inimigo, como é meio que um hábito, né? Para vampiro era inimigo, não falava, para lobisomem era inimigo, não falava, para Changeling o negócio era nível Deus, assim como se fossem as fadas primevas. Então espero que a V5 não entre, porque, assim, o exemplo de lobisomem e os problemas nas primeiras edições dos livros de vampiro, a gente sabe que se a cultura é diferente, principalmente leste europeu,
e Extremo Oriente, eles erram. E erram feio, feio pra caramba. Então, se sair alguma coisa separando o tipo de criatura, porque culturalmente é muito diferente, tem lenda de vampiro assim para todo canto do mundo. Então é muito. E a ideia de quem caça essas criaturas também é muito ampla. Caçador tipo, do leste da Rússia não é o mesmo aqui do Brasil, que não é o mesmo da China, que não é o mesmo da Itália, que não é o mesmo dos Estados Unidos e do Havaí, sabe? Então, eu torço para que eles não façam se alguém tiver a ideia de fazer e vier uma coisa bem cagada e que dava uma informação errada para chuchu, gente. Informação errada é o que mais tem na internet hoje em dia. Uhum. Então, assim, especulo que eles não mexam nisso, porque eles não querem ter trabalho, né? A gente vê que 30 anos depois, o trabalho de pesquisa é bem ralo. Uhum. Até no próprio BOP no Rio de Janeiro sendo abençoado, gente, pela população local, por religiões não cristãs. Não dá, gente. Tipo, é erro crasso que a gente fala, por causa do general romano aí que fez uma cagada e matou todo mundo, só para variar, né? Um homem europeu. Então, que eles não errem assim, né? Tipo, deixar a cultura dos outros. Se fosse trabalho bem feito, eu super apoiaria, mas eu não espero, eu não quero mais me decepcionar. Beleza, então. Então, deixa eu continuar aqui o texto para a gente ver mais um pouquinho do que é descrito dos pregos de Cristo. Continuando aqui, no presente, não há jeito de verificar se os pregos de Cristo causaram, afinal, qualquer impacto. Há histórias, é claro, do quanto essa ou aquela batalha realmente foi, ou do quanto o herói revolucionário fulano de tal das Filipinas tinha conhecimento dos pregos o tempo todo e os ajudou na causa deles. Há tantas histórias de células dos pregos falhando ou de selecionar uma entidade imperial ou outra na pretensão deles de serem sobrenaturais para somente descobrir que eles estavam meramente lidando com homens mortais maus. Os Katipunan conquistaram independência para as Filipinas, sofreram as suas próprias traições internas, fizeram guerra contra as forças estadunidenses, fizeram amigos com os estadunidenses e então desapareceram para a obscuridade. Contudo, os pregos de Cristo persistiram através dos séculos e a sua causa não mudou. Os operadores da organização continuam a se esconder entre os revoltosos, comunistas, pensadores livres, críticos e revolucionários das Filipinas. Eles ainda se veem como os soldados solitários da torre de vigília, obsessivamente investigando qualquer ameaça sobrenatural estrangeira que entre no território deles e pulando para a batalha com as lâminas prateadas deles e a armadura corporal deles alinhadas com os medalhões abençoados. Vivi, temos aí então, como é posto aqui na descrição, uma org religiosa com forte influência do cristianismo, mas que também se envolveu com desejos de libertação da opressão feita por seus colonizadores, os espanhóis, e ditadores que porventura comandavam o país na época. Então, os pregos de Cristo são um grupo menor dentro desse movimento revolucionário das Filipinas que acreditava caçar seres sobrenaturais que estavam por trás daquele poder opressor das Filipinas, que, como é dito lá no início, envolve vampiros e alguns outros seres sobrenaturais, possivelmente britânicos. Que salada mista, né, Vivi? Você sabe que a gente falou de criaturas do Oriente, mas na hora que ele fala seres não reconhecíveis das Ilhas Britânicas, gente, será que um dia Changeling sai? Será que depois de Mago? Porque assim, tenha uma dica aí, não é tão nova, né? Que é o livro básico de Hunter tem um tempo. Mas será que a gente tem alguma coisa? Não definiram aí para não prometer nada, mas
vem. Interessante. Interessante um cenário global com change ali. O que mudaria, né? Eu sempre me pergunto o que mudaria. Na lore, nas coisas da história ali, para chegar no mundo atual, tão cheio de banalidade, para as nossas fadas. Quem sabe quando elas chegarem nas Filipinas, elas se alteram para a região. Eu fiquei assim, eu li, eu dei aquele sorrisinho assim de tipo de esquentar o coração. Foi muito bem colocado. Muito bom. Então tá aí a descrição do que são os pregos de Cristo. Uma organização religiosa com pés revolucionários, tendendo para artistas, é, é, pensadores é, e de movimento de ideais de esquerda, que é o que pelo menos é dito aqui. Mas vamos agora a como essa org opera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para ficar tudo bonitinho. Então bora lá. Vamos então à operação. Como uma organização, os pregos são um pouquinho mais descentralizados do que é o comum. Um grupo principal de pregos age como líderes da facção e oferece o apoio que eles puderem ao financiar equipamento, passar pistas e exercitar qualquer influência política limitada que eles puderem possuir entre os pares mundanos deles. No geral, os pregos conhecem Atanasia Mabini pelo nome e ouviram a voz dela através das trocas de telefone descartáveis e missivas registradas, embora a maioria dos pregos irá seguir a carreira inteira deles sem se encontrar com ela, muito menos saber como ela se parece. Se um prego for especialmente importante ou competente, ele acabará em uma teleconferência ou um encontro cara a cara com Timothy Flores ou Maria Posadas. A org cumpre um ritual de carnificina e cerimônia esotérica para admitir a iniciação de um novo prego. Moldados segundo as tradições antigas dos Katipunan, na mesma veia, as pessoas são recrutadas para os pregos através da referência pessoal e extensiva triagem, e uma premissa enorme é colocada sobre as relações de sangue. Note, entretanto, que, como é típico nas Filipinas, a relação de sangue pode também significar amigos próximos, que podem muito bem ser família e incluir uma dependência nas redes expansivas estendidas da família. Para não dizer que todos os clãs se tornaram pregos desde o início ou estão cientes de que um deles é um prego. O que significa mais próximo da realidade é que um prego irá cultivar um sucessor em segredo sem contar a verdade ao protegido dele até o último momento, ou que os companheiros de um prego falecido ou gravemente ferido irão olhar para as famílias de seus pares atrás de candidatos antes de seguir para qualquer outro lugar. Vou fazer outra parada, para ver que esse trecho aqui me pareceu interessante. Ficou claro que é uma org que atua de forma de não ciência da sociedade das Filipinas, nem o governo sabe que eles existem, e aí tem aqui um grupo central que meio que vai orientando, vai dizendo o que eles fazerem, e regionalmente tem representantes dos pregos, que é dito aqui, sempre mantém um pupilo sendo preparado para quando ele for dessa para melhor. Rapaz, eu acho que eu já vi isso em algum outro lugar. O que tu acha, Vivi? Pois é, né? Porque será? A cultura de famílias que se preparam para sempre realizar o mesmo papel, com as mesmas crenças e apenas mais informações. Onde a gente já viu isso na parte oriental do nosso planeta. Onde a cultura pop já não nos mostrou isso, não tanto com ênfase na Filipina, mas em outros países que cercam, né, ou que estão na mesma região parece que é um grupo religioso porque eles têm uma base muito forte de superstições e cultura de conhecimento sobre o oculto. E o fato de sempre se preparar um pupilo mostra o risco que essa galera passa, a ponto deles terem que deixar alguém para assumir o cargo.
não só aqui, né, a gente tem o risco político, porque eles não deixaram de ter vínculos políticos, mas a gente viu como ordem religiosa, eles tentam uma força muito maior religiosa, mas tem a pegadinha ali política. Então, Uhum. o que que eles não enfrentam para você ter que estar formando, né, vários pupilos, escolher um melhor a ponto de quem viu você cair, quem luta com você naquela célula, já sabe onde procurar um cadete, né? O próximo, ele vai lá, que é uma tradição. Eles não são centralizados de tipo, ligar para uma central de ação e conversar. Não nessa questão que a gente tem de agências pegando tudo. Eles se centralizam no grupo de luta e que se conhecem. Uhum. Segredos de família, não é? Você não vai falar para seus vizinhos até podem saber que a sua família é esquisita, né? As crianças sempre fazem artes marciais e coisas assim. Estudam, tem uns xamãs na sua família. E eu acho isso assim super interessante narrativamente, esse tipo. É, é desesperador você imaginar, afinal, demonstrar uma morte quase certeira, né? Mas é interessante de você ver como a própria, tipo, aqui falar dos clãs de famílias, né? Que eu acho que é um termo muito bom. É, que elas pegam até pessoas próximas para virar o pupilo. É uma tradição, assim, se é boa ou não familiar, mas é uma tradição que se mantém. É uma pena que como tem, né? Teve uma opressão católica ali de todas as religiões nativas, essas religiões hoje praticamente são 0, algo, né? Porque isso é uma ordem cristã, e o país hoje é 90% católico, sendo os outros 10 de outras vertentes do cristianismo. Então, isso daqui mostra novamente, se não fossem homens brancos escrevendo, isso daqui podia ser uma manutenção da cultura. E você já vai mesmo para a fantasia, da fantasia urbana, e não se envolve em questões políticas reais que podem podem justificar como o mal humano sendo feito pelo sobrenatural, sabe? Que aqui fica com aquele toque, né? Do sobrenatural, para variar, tá ali apoiando e destruindo toda a cultura para melhor manter. Eu acho que deve ter La Sombra saindo pelo. Você quebra um pouco e sai uma sombra, sabe? Porque cristão, opressão é coisa de La Sombra, principalmente se ele tá na Camarilla, gente. Pô, deve ser um inferno. Aquela coisa, você dorme em casa com todas as luzes acesas, se você é um caçador. Se tiver fada no meio aí ainda, então super vegetação, cantos paradisíacos, é glamour puro vivendo ali. O negócio dá para colocar ela com histórico bem pesado, mas na questão de pesado de maciço, grande e não pesado de causar incômodo. Muito bom. Me deixaste um pouco curioso, Vivi, de saber qual era a predominância dos vampiros na Espanha no passado. Não, a Espanha era. Se a Itália era a casa dos Giovanni, a Espanha era meio que, principalmente com as navegações espanholas, era um lar muito querido pelos Las Sombras, né? E, tipo, foi a cagada dos Las Sombras que. Isso, gente, mundo das trevas, tá? Meramente baseado em fatos reais e desrespeitosos com eles. Mas antigamente o próprio Torquemado, o pior inquisidor que se ouviu falar, ele foi criado por um erro dos La Sombra, olha só. Hum, Gente, igreja cristã radical e navio, ampla tropa de navio, gente, isso atrai La Sombra assim, que nem mosca. perfeito.
Mosquitinho de banana. Deixa a banana na sua cozinha e você vai ver os La Sombra aparecer voando. Então tá, vamos então agora avançar no conteúdo, ainda da parte de operação dos pregos de Cristo. A gente continua aqui dizendo o seguinte, está aqui. Os pregos aprendem o mesmo idioma e simbologia codificada. Ainda há outro artefato dos dias mais recentes da organização com os Katipunan. Esse idioma é vital e a org adiciona uma nova terminologia a cada alguns anos para acompanhar com os tempos e para frustrar os espiões. Alguns grupos individuais até desenvolvem os seus próprios códigos secretos dentro de seus círculos. Curiosamente, no máximo 3 esquadrões dos pregos estarão em contato uns com os outros durante todo o mandato deles, com os líderes de cada prego agindo como um conselho autoritário sobre os constituintes deles. As camadas de sigilo servem como segurança extra, por causa desses grupos localizados estarem efetivamente divididos em blocos e são assinalados para operar em apenas um foco específico. É inteiramente possível para 2 ou mais blocos de pregos poderem estar trabalhando a apenas poucos passos de distância de uns dos outros na cidade e nunca perceberem que eles eram todos parte da mesma organização. Os Supremos famosamente rejeitaram sugestões para centralizar as comunicações ao longo das décadas. A Atanásia é a exceção. Os pregos funcionam isolados do mundo, sem a conveniência moderna das plataformas online, e o uso de telefones celulares é extremamente limitado. Os líderes de blocos se reportam diretamente aos Supremos, ou ao segundo dela, ou ao secretário-chefe. O fardo recai sobre outros líderes supremos dos pregos para resolver a bagunça de mensagens e preocupações. Vivi, isso aqui me aponta uma coisa. É um padrão de organizações que estabelece esse formato de gestão exatamente para deixar todo mundo na base da pirâmide sem saber o que está acontecendo, porque é mais fácil controlar dessa maneira. Ninguém questiona o que está acontecendo se você não saber o que está acontecendo lá em cima. E aí a cúpula dos pregos, deixando dessa maneira, só criam pessoas que serão engatilhadas quando demandadas. E aí facilmente manipuladas. Vivi. Bem, e a gente vê, né, que eles se mantêm há séculos ali, desde muito antes da independência. E assim, uma coisa que facilitou isso ser mantido tão em segredo, eu acredito a essa falta de comunicação rápida. Porque celulares são rastreáveis, gente. Imagina a galera moderna pegando isso com celular de foto e tem o Instagram, sabe? Você entregaria. Porque a gente às vezes entrega sem nem pensar. E o plano também sendo mais fechado, assim, taticamente falando, é melhor, porque se uma célula é pega, tipo, melhor para a organização, não para os caçadores. Se uma célula é pega, se seu jogo puder fazer isso, você tortura o cara, não adianta, ele não tem a informação. Ele vai acabar mentindo, né? Jogos que você não permite isso na sessão 0, qualquer forma de investigação, dá em nada, porque ele realmente não tem. No máximo, ele sabe o codinome de alguém que ele trabalhou numa outra função, que é que fala. Cada um se comunica só com mais 2, cada bloco. Quem centraliza tudo isso é a galera da secretaria que fica lá em cima, né? Que tem no livro tem a lista dos funcionários e de quem são os supremos. Na Wiki também tem, que não vale a pena explicar aqui. Mas a secretaria que é quem junta e faz. Não, se está falando tal gíria, é a missão X. Se está falando outra gíria, é a missão 4. Então, isso aqui eu também gostei. Gente, eu era super fã do código de escrita dos caçadores, né? Tipo, eu tinha um papelzinho que parecia a folha de caderno com os códigos.
E como eram geométricos, você fazia rápido ali, tipo, com ou sem régua, tinha nenhuma firula e cada coisa significava algo. O fato deles terem um jeito de conversar e simbologias para isso, eu acho muito legal. Pena que isso daqui é o inimigo para o seu caçador. Organizações são inimigas. Então, é muito legal, sim, se você usar essa ONG como inimigo, explore essa codificação e essa linguagem, gente. Pode ser de palitinho, pode ser de bolinha. Vai aí, cria seu código secreto. Às vezes tem código secreto pronto na internet para dar um bom desafio mental para o seu grupo de caçadores, se o seu grupo gostar disso. Então, imagina, chega um embololo de informação, gente. E chega de formas tradicionais, com atraso, com dificuldades. Chega lá nessa galera no Supremos e o pessoal da secretaria tem que separar, ver o que é urgente e aí entrega para os dois maiores, que é o Flores e a... Oh, meu Deus, já esqueci o nome da mulher que você acabou de falar, que é a líder. É Atanásia. Atanásio. Atanásia. Eu fiquei com Anastácia na cabeça, mas é Atanásia. Eu não te julgo, porque eu fiz a mesma coisa enquanto eu estava descrevendo. E assim, é um trabalho intenso. Então, essa ONG, além de ser totalmente secretiva, ela tem esse delay de informação e que, de alguma forma, isso funciona há séculos. Então, novamente, se você quer usar, se você vai jogar sua galera lá na Filipinas, porque precisa ser um jogo regional com essa ONG, é um desafio físico, sim, porque eles têm armas e metodologias de quem lutou pela sua própria independência, mas também vai ser um desafio mental para quem tem aquele personagem ou mais personagens na mesa que você narra, para colocar uma dificuldade para essa galera. Então, né, não é só de evitar criaturas sobrenaturais e ter as proteções que o seu caçador vive quando encontra ONGs tão distintas assim. Verdade, verdade. Então vamos dar aqui continuidade, que ainda estamos na parte de operação. Gente, a operação deles é muito detalhada. Tem bastante conteúdo. Acabou tendo mais conteúdo que algumas outras que a gente já passou por aqui. Já discutiu, Mas vamos lá. As ameaças sobrenaturais em potencial a partir do exterior permanece sendo o maior foco dos pregos. Os grupos revolucionários ou entidades de apoio que são críticas do governo filipino são secundárias. Um típico soldado prego tem sido radicalizado no sentido de que ele acreditará que todos os males sofridos pelo país deles são estrangeiros e sobrenaturais em natureza, até que se prove o contrário. Mais do que alguns pensam que os poderes estrangeiros continuam a influenciar o governo filipino e apontaram dedos para os interesses estadunidenses, os impulsos japoneses de amizade e solidariedade, as ondas de migração coreana e o fluxo contínuo de empresários chineses. Interessante esse contexto de querer sempre enxergar o exterior como um inimigo. Isso me faz lembrar, Vivi, no período de isolamento do povo japonês. O Japão, por muito tempo, se manteve isolado do mundo. Estrangeiros eram botados para correr, se não mortos, antes que pudesse ir embora. Um pouco disso que eu tô falando, gente, vocês vão ver nessa série. Eu acho que foi na Netflix, não tô lembrado, HBO, eu acho, que conta a história do Shogun lá do Japão, em que eles lidavam com os estrangeiros. Te lembra qual é o nome da série, Vivi? Se não me engano, é Shogunato mesmo. Shogunato. E aí os estrangeiros chegando e vendo o Japão resistindo, mas aos poucos se abrindo para o mundo. E rola esses conflitos. E aí os japoneses sempre viam os estrangeiros como um problema. Eles tentavam se aproveitar do que vinha dos estrangeiros, mas sempre viam
com grande desconfiança e com grande problema. Por isso que resistiram muito, mas acabaram se rendendo porque a Revolução Industrial acabou se impondo sobre eles. E naturalmente veio a saber depois. Mas enfim, a gente não está falando aqui de Japão, a gente está falando das Filipinas, e os pregos adotam essa mesma postura, de sempre desconfiar do que é estrangeiro e colocar a culpa neles. O que tu acha disso, Vivi? E para quem foi explorado pela Europa, é uma visão até que natural, né? Até que Justificada, né? natural e justificada. E assim, o Japão aprontou bastante, né? Nos países em volta dele, e não foram coisas boas, não foram nada pacíficos. Então, faz sentido você ter uma nação que até hoje sofre, porque a gente sabe que Estados Unidos não é uma gracinha, e, e que parceiros, né? Porque a amizade ali a amizade, solidariedade do Japão tá com muitas aspas, né? A, que se interessem pelo seu país. Eu acho muito natural essa medida de, gente, com o pé atrás, manter o pé atrás e culpar o, os outros. Eu acho bem natural. E assim, tipo, a gente está falando de criar alguma coisa da parte deles. Provavelmente não seja criado algo culturalmente correto sobre todas as criaturas que poderiam existir nas Filipinas e que poderiam causar um mal interno. Então, é uma linha com base no mundo real e que pode ser seguida para o jogo. A série é Shogun, Shogun. a gloriosa saga do Japão. Ela tem um nome grandão. Porque no Brasil a gente gosta de subtítulo. Muito bom. É Obrigado, Shogun. obrigado por confirmar, Vivi. Então vamos continuar agora. Fechamos a parte de operação e agora nós vamos entrar na parte de complicação, que é onde a org tem as suas fraquezas que poderão ser utilizadas numa narrativa como antagonismo para os caçadores e ao mesmo tempo os caçadores se utilizarem disso para ver como fraqueza neles. Se eventualmente rolar um conflito entre eles, dá para explorar bem isso para ambos os lados. Então o que é que as complicações dizem? Prender-se aos meios arcaicos de comunicação e recusar-se a centralizar é uma faca de dois gumes para os pregos de Cristo. Por um lado, a organização irá provavelmente nunca conseguir mobilizar com toda a força e iria assim ser ineficaz contra os grandes ameaças. Vivi, é interessante isso, porque eu estava preparando um material de aula para a disciplina modais de transporte, e uma das coisas assim que eu estava montando, que eu não lembrava mais, foi o contexto de quando os estados que formam os Estados Unidos conseguiram a independência da Inglaterra, eles levaram em torno de um mês para todos os representantes de estados assinarem o documento aderindo à adesão. Por quê? Porque a comunicação era na base do tipo, assinou aqui, põe na carroça, põe no cavalo e vai no estado seguinte. Ou seja, até completar todo o ciclo levou um mês para mobilizar só uma assinatura. Imagina mobilizar todos os operários, os operadores dos pregos de Cristo. Então tá aí o mal de não ter uma comunicação centralizada e organizada. Mas esse foi só um exemplo que eu estou dando para vocês do quão a falta de logística pode atrasar e muitas coisas. Contudo, isso é intencional, como a gente já falou ali em cima. Sim. Continuando. Os pregos tendem a selecionar recrutas a partir da demografia de viés socialista e subversiva do país, porque assim é sempre como a organização tem feito as coisas. Não é incomum para um prego participar em esforços legítimos de desestabilização ou movimentos de protesto, ou a rebelião armada contra os poderes mundanos filipinos entre a coleta de inteligência para uma ameaça estrangeira na localização dele. Como tais, os pregos tendem a levar vidas ainda mais perigosas do que muitos caçadores levam. Se o metamorfo voraz não matar um prego, é inteiramente possível que um oficial de polícia ou soldado irá.
No geral, os pregos contam demasiadamente com o zelo deles, a justiça da causa deles e a ingenuidade humana para levá-los adiante. O conhecimento de combater as ameaças sobrenaturais é repassado através de histórias casuais e ainda perpetuado pelos mitos comuns construídos através dos séculos da existência da organização. Essa org consiste de tipos de caçadores que irão atirar agora e atirar muito antes de fazer perguntas e devem ser cuidadosamente orientados à coleta metódica de inteligência e à investigação. É que eu vivi, sei lá, com essa descrição aqui, estão dizendo que o povo dos pregos só quer saber de tiro, porrada e bomba, que é tudo esquerdista, que é tudo esquerdista, e de informação Comunista safado. comunista safado e de conhecimento descentralizado, ou seja, é mais facilmente manipulado pela cúpula. Caramba, que mistura doida, né, Vivi? É assim, eles lutam pela liberdade, mas a liberdade vista pela cúpula. Aham. E assim, né, essa parte de que eles lutam duas vezes, porque não é só o sobrenatural que ataca, porque o alinhamento político deles não é, já que depois da, né, já que a gente ainda tem ditador nas Filipinas, governos ditatoriais, no, você você não está realmente livre. E lembrando que apesar de ser uma org religiosa, por causa dessas questões de. Sim, eles não dividem informação para todo mundo, só para o comando, porque eles têm que mandar. Uhum. E metodicamente coletam isso para que não seja contaminado. E tudo isso, gente, é só o comando que separa para o bloco para conhecer. Então, eles têm uma opressão governamental e ainda uma opressão que praticamente toda ordem religiosa tem, não é? De seus soldados de fé. A gente não está lidando aqui com a fé nos une e por Cristo somos iguais. Nós estamos acima, conhecemos mais. Quer dizer, é o famoso não leia a Bíblia porque você não é capacitado para compreendê-la, apenas o seu pastor. Então não entenda sobre lobisomem, acredite no que eu passo para você. É uma org legal? Não gostaria de estar nela, principalmente porque o lado político te mata e o sobrenatural também, Aham. né? Mas pelo menos ela tem essa questão de guerrilha mesmo, né? O Isso. sobrenatural chega num lugar e ele de repente apanha e ele não sabe como. Aí ele vai para outro, tem outro local que apesar de não ter a informação, ele vai atirar muito, vai bater muito nesse sobrenatural se conseguir e vai fugir e sumir. Então, é um jeito distinto de lutar, mas que para variar em ordens religiosas, gente, não respeita seus soldados, porque eles são pregos, como já disse, não é? Aham. Pregos ou cravos, né? Se você quer dar um peso cristão, usa cravo, porque na época, né, que o pessoal crucificou o JC, tinha o cravo. E aí fica com Uhum. aquela questão mais pesada, mais de nomes técnicos da fé católica. Aí, se seus jogadores são em maioria católicos, podem ter um peso maior para colocar a fé. Porque, gente, só por fé para você entrar numa presepada dessa. Mas sério, tipo, você para pensar, você já é um perseguido político. E aí, você já tem que sobreviver num país que, tipo, o país é contra você, ponto. Tudo que é do governo é contra você. E aí você ainda pensa, vou caçar uns vampiros na hora da minha janta aqui do serviço. Gente, você tem que ter muita crença em algo Sim. para pensar que você vai Mas voltar para olha, casa. mas olha, Vivi, aproveitando essa tua fala, dá mais coerência ao modus operandi deles. Por quê? Eles entendem, pelo que a gente leu aqui no texto, que o problema da submissão do povo filipino foi causado por seres sobrenaturais.
Então eles entendem que eles precisam enfrentar esses seres sobrenaturais se quiserem ver a sua nação e seu povo liberto. E aí eles se agarram às suas crenças religiosas, acreditando que o sobrenatural é um mal cuja sua crença enfrenta. E aí eles se veem como guerreiros santos. E, tipo, é o patriotismo é, ligado, unido à fé, que eles lutam pelo país, né? Nem tanto por conhecimento. Conhecimento, o que vier é lucro, porque vai ser dividido numa região. Porque a gente já viu que também eles vão em foco, né? Então, quem manja mais de lobisomem vai para lobisomem, quem manja mais de vampiro vai para vampiro, quem manja mais de criatura esquisita que veio das ilhas britânicas vai para aquele lado. Então, assim, é bem amarradinha Uhum, essa org. Ela é bem amarradinha. sim. Então Eu falei vamos, patriotismo, tá no próximo palavra do texto. vamos ao próximo, que a Vivi já estava adiantando o conteúdo. Eu deixo o texto aberto, gente, com letra 50, assim. Tipo, meu zoom tá em 200% na Então tela. vamos lá. Próximo conteúdo aqui, continuando lá a parte de dificuldades. O patriotismo e o amor pelo país de alguém facilmente aumenta para a xenofobia de uma obsessão pelos caminhos, meios e métodos puramente filipinos entre os pregos. Tem havido mais do que alguns incidentes onde um bloco se voltou para uma pessoa estrangeira de interesse, e ainda depois de todos os indicadores apontarem para que o indivíduo estava limpo, os operacionais do bloco continuavam a parasitar em torno da sujeira, recusando-se a acreditar que o alvo deles poderia ser inocente. A cultura de pureza entre os pregos é especialmente danosa. Os pregos que não provarem que eles são 100% filipinos são alfinetados quase que continuamente por seus pares, e esperados que trabalhem com mais afinco do que a maioria de forma a ganhar o seu sustento. Isso é claro adicionalmente agravado pelas coisas como o classismo e o inerente viés para as preocupações de Manila e os centros de poder no país versus as províncias. Nesse sentido, eu pessoalmente me incomodei bastante aqui nesse parágrafo, gente. Eu tenho dificuldade de crer que ah, numa filosofia, por assim dizer, coletiva, que pensa no coletivo, tenha essa vontade de querer ter um povo 100% filipino. Não bate muito comigo, viu, gente? Mas eu não conheço a geopolítica filipina e isso pode ser de fato um pensamento de lá. Eu preciso estudar e quem estiver aqui nos escutando, faça o mesmo. Não acredite no que está aqui no texto. Vão ler um pouquinho do que é de fato a história da Filipina para a gente poder entender melhor esse comportamento, esse viés. E lembrando que aqui a gente está lidando com uma ficção. Pode ser que esse grupo aqui nem exista de fato. E aí inventaram isso para poder dar um tchan a mais para o jogo localizado nas Filipinas. Mas de toda forma, esse texto me incomodou um pouquinho. O que tu acha, Vivi? Tá sem áudio. O gato estava aqui participando do cast. Até tirar ele, eu tirei o som. É que a gente imagina que o coletivo vai pegar toda a diferença. Mas também, sem informação de geopolítica, baseado só no que aparece na internet, o que a gente leu de história de Extremo Oriente quando está estudando. Eles sofreram tanto com o estrangeiro, e a gente sabe que o dito processo de colonização, que na verdade é o processo de exploração, ele não respeita as pessoas com útero, independente da idade. Então, assim, não estou passando pano para isso, mas culturalmente, historicamente falando, essa visão pode ocorrer porque eles têm essa ideia de quem vem de fora rouba, né, rouba suas mulheres, violenta essas pessoas e colocam a sua raça circulando pelo país. Pode ser um trauma isso, e aqui o jogo colocou
para fazer sentido com a parte de tradições e culturas e que eles querem expulsar todo mundo que veio de fora. Eles não acreditam em alguma coisa interna ali, né? Pela situação que hoje está, que foi ao longo dos séculos o país. Mas é estranho para a gente que pensa em parte coletivo ou luta para a independência de todo um país, pensar que eles vão ser tão xenofóbicos assim. Aham. Mas a gente tem exemplos de xenofobia bem pesada nessa região do mundo, exatamente por abusos da grande beleza do Império Britânico, do Império Espanhol chegando lá, né? Português também chegando lá. Então, talvez seja uma consequência histórica que o jogo aumentou ou não, para colocar ali e ser um ponto fraco para que caçadores possam fazer armadilhas ou para caçadores que tentem se infiltrar ali saberem que eles têm essa falha de serem xenofóbicos e é uma falha pesada. Gente, aqui está falando de falha e problema nas Aham. complicações. Falha, problema que dá errado. Então, aqui não ressalta o lado bom deles serem Isso. 100% xenofóbicos. Aqui coloca exatamente como falha. Então, como Exato. defeito, ok colocar. Se fosse glorificado, eu acho meio bizarro, apesar de que se cavar muito, você chega num raciocínio assim de eu não quero mais o que vem de fora, porque foi violentamente imposto sobre minha cultura, o meu país. Aqui é falha, então eu só engoli o texto porque está na parte de defeito. De defeito. Defeito, coisa errada. Se estivesse ali do tipo, é a metodologia, olha que legal, eu já ia, tipo, falar, porra, vocês erram de novo, né? Exatamente. Então, continuando daqui, bem lembrado, Vivi, gostei dessa citação que você fizeste, que esse conteúdo é considerado um defeito e não à toa que está dentro do conteúdo de complicações. Complicações Complicações. para a organização que pode ser usado pelos caçadores contra eles. Ou seja, eles têm essa fraqueza e isso pode ser um pé de Aquiles deles. Mas continuando, nesse sentido, desconhecido para a maioria, as fraturas recentemente vieram à tona entre as lideranças da org. Malik Aguila, representante eleito de todos os pregos em uma operação dentro da ilha de Mindanao, ficou cada vez mais frustrado com propensão geracional para Luzon e outras áreas cristanizadas do arquipélago. Ele está secretamente planejando para romper com os pregos e formar a sua própria organização, uma que seja mais favorável aos caçadores islâmicos e mais em linha com as preocupações únicas das localizações deles. Eu vou ler assim só mais um parágrafo, mas eu já tenho aqui uma ressalva bem forte. A maioria dos pregos, inclui aqueles mais próximos da Atanásia, também não sabem que o supremo deles está obcecado em pesquisar fantasmas e a vida após a morte, e encontrar formas de usar o poder deles. Ela acredita que ela é a reencarnação de Apolinário Mabini, porque ela frequentemente experiencia flashes das memórias dele nos sonhos dela. Se isso é na realidade uma situação de vida passada, um poder sobrenatural manipulando-a ou simplesmente a desilusão, ainda precisa se revelar. Aqui uma parte negativa, Vivi. A org, ou pelo menos o trecho das orgs, são colocadas de forma superficial para informar a pessoa que está lendo que ela existe, ela pode ser usada numa aventura que você quiser, mas aqui especificamente eles falham em dar nomes, mas aí tem um trechinho lá anteriormente que explica muito pouco sobre eles, né, Vivi? Mas a parte de membros importantes, né, que são os supremos, é muito assim jogada, só para, tipo assim, igual esse Malik, agente dormente dos cravos dentro da Frente de Liberação Moro Islâmica. O que é um agente dormente? Uhum. Eu fiquei do tipo, ok, Não que é ajudou isso? muito. Na ajuda tipo, é, é, eles colocam um peso num personagem que eles não te dão muita base. E aí a gente tem o famoso, você, narrador, pessoa que tá ali contando a história, que se vire, colega.
Eu pessoalmente acho que era uma boa pegar essas informações muito específicas e, ao invés de só saltar um pouquinho e não agregar nada, reservar para um futuro suplemento, destrinchando um pouco mais a org. Se tivesse cortado esse parágrafo, eu acho que não faria falta nenhuma para a discussão da org em questão. Inclusive, isso aqui poderia até ser reescrito sem citar nomes. Basta dizer que está havendo um conflito eterno de divergências religiosas. Sim, Pronto. sim. Aquela coisa, talvez sim, porque tem jogador que tem, né? Quem joga, quem narra, que tem a capacidade magnífica de decorar nome. Gente, admiro muito vocês. Muito. Eu esqueço 5 segundos depois que eu li, sei que está acontecendo o fato, mas não tenho a menor ideia de quem fez. É, eles colocaram aqui só para dizer que tinha essa dissidência e que seu grupo de caçadores pode explorar. Uhum. E eu concordo totalmente. Poderia ser descrito como você descreveu. Para aquela coisa, mas já que eles criaram esses personagens, por que não citar o nome? Porque aí te dá a liberdade de você não se prender a um conceito, já que você vai ter que criar tudo. É Sim. muito mais fácil você, já que é uma questão religiosa. E assim, gente, Filipinas, tipo, você consegue pôr um mapa aí pra galera ver, Consigo. Enquanto vai falando, já vou abrindo aqui. né? A questão de terem blocos e essas coisas é uma necessidade geográfica das Filipinas. É o arquipélago, são ilhas. Você vai ter 3 grupos por ilha, às vezes vai ser até muito. Tipo, pegar o mapa assim, visão global, lembrando que os mapas são feitos para você achar que a Europa é maior e os Estados Unidos é maior, ilha pra, gente, é ilha pra caramba. É pra caramba. Ter um bloco de caçador em cada ilha já é uma vitória. Agora, imagina, a comunicação vai de barco, a sua comunicação. Em tempos modernos, temos barcos mais velozes, mas é secretivo, vai de barco, ou você tem que atravessar a ilha, tem ilha maior, tem ilha menor. Então, você pensar que 3 blocos vão se conhecer apenas, faz sentido pela construção do que é Filipinas, país que é um arquipélago, que é o arquipélago das Filipinas. Então, é ilha pra cacete, que é tipo, eu tenho um número de ilhas, eu não lembro, que eu dou uma geral na geografia para entender porque eles só podiam se encontrar de 3. Talvez seja a capacidade até de aproximação, porque a gente acha que está perto e é longe pra cacete as coisas. É. Né? Principalmente quando você envolve os dos mares mais revoltos, né? Porque, gente, E Vivi, o e Índico é Vivi, tenso. tô aqui com o número. Sabe quantas ilhas tem as Filipinas? Quantas? 7.641 ilhas. Então, cara, aquela coisa, não queira ser o secretário da Ordem Pregos de Cristo, né? Porque se a gente pensar que só 50% tem, ainda são 3.500 ilhas, moleque. É canto demais e que, né, sofreu historicamente por todos os lados. E ainda tem o mar mais revolto do mundo, gente. É aqui que mais acontece tsunami, com as placas tectônicas mais jovens ainda em movimento. Aí você junta isso com a fé, mano, para um vampiro, para um Tsimíssico único fazer merda nesse lugar, poderoso, um fugido, é grande, galera, é grande. Dá para fazer muito estrago. Por isso que eles estão, tipo, quando você vê a situação assim real, eu acho que ficou uma adaptação assim, não sei se politicamente correta, mas Aham. uma que faz sentido para Sim. a E geografia. olha só, Vivi, aí eles fecham o texto soltando uma bomba. A líder deles possivelmente pode estar sendo manipulada. Olha aí, todo esse comportamento contra o que é externo, contra o que é estrangeiro, e talvez a Tanase esteja sendo manipulada por uma criatura sobrenatural. É, Rapaz. é.
Não, gente, E assim, esse livro ainda foi escrito quando acreditava-se que Wraith seria o quarto lançamento, né? Porque tinha jogo. Eles tiraram o jogo da Alexa, que se investigava para a agência Morpheus, que é um inimigo aqui, Orpheus, que é um inimigo aqui, e que mexe com fantasmas. Então, isso aqui foi, eu acho que foi deixado de gancho pro Wraith, Uhum, pro aparição, né? Mas, tipo, a promessa é mago, vamos esperar, né? sim, Eu que amo jogar o Wraith, e, gente, eu que tava muito feliz achando que o Wraith vinha primeiro. é verdade. Então, chegamos agora às considerações finais e eu digo o seguinte: essa org ela é muito, mas muito específica e regional. Dá para adaptar? Não vou dizer que não dá, mas olha, você vai ter um trabalho gigante de reajustar todas as questões geopolíticas para, por exemplo, para o Brasil, para ele funcionar do jeito que ele foi descrito como funciona nas Filipinas. Lembrando, isso é uma ficção, viu, gente? Não sabemos o quão ele mexe com a realidade ao ponto de ser Uhum. respeitoso ou não. Mas já deixamos essa ressalva. Então, é uma org que não é tão fácil de ser utilizada em qualquer aventura. Vivi, seus comentários. Super concordo com você. Acredito, por exemplo, que em jogos em outros países da América Latina, não só o Brasil, poderiam, não só o Brasil, não, poderiam até aceitar melhor essa org do que o Brasil. América Central ali tem histórico muito parecido com as Filipinas, tem as ilhas. É, acredito que ele esteja aqui como um exemplo, porque você pode fundar ali, como o Raga falou, adaptar para o seu lugar, mas ela vai precisar de um trabalhinho para encaixar, porque é um padrão histórico do que eu falei, que é subequatorial, que ou seja, é a nossa vida também, nossa história também. E, mas eu acho que ela foi, como, né, como a gente falou, com toda a ressalva do que a gente não sabe até onde tá representando o que é real, o que é cultura, porque é um jogo de fantasia, de até onde respeita, ela é uma ordem bem costuradinha, que tem, assim, até na sua formação geográfica, o porquê, as dificuldades, e, e assim, o interesse de que você vai narrar e você vai chegar pros seus jogadores com uma org que não é tecnológica. E isso faz ela muito diferente e um jeito novo de pensar. Porque tem poder de caçador virtual que faz um estrago quando ele otimiza a ficha para usar esse poder. Ele pode reduzir muito o trabalho de investigação. E não que você queira fazer contra seus jogadores, mas ele tem o porquê entregar de mão beijada várias coisas, porque teve o sucesso, e isso pode tirar até espaço de outros caçadores que precisam ali fazer o trabalho a pé e pesquisar em louco mesmo. Mas eu acho que se você quer se aventurar lá para o Oriente, Europa Oriental, Extremo Oriente, tipo, é uma ideia, sem precisar descobrir se vai sair alguma coisa sobre lá ou não, e jogar com o que tem no livro, Uhum. né? Tipo, sei lá, dá até uma base de você colocar algum vampiro que se meteu com alguma criatura ali daquele lugar, que tem inimigos aqui no livro do Caçador, e mudar totalmente a história dali com essas criaturas. Aproveita a líder com essas visões do líder separatista, né? Quer dizer, do líder pela revolução que teve lá, e, meu, aprofunde-se em criaturas do,
do Oriente para pirar e fazer uma força aí de criaturas libertando seu próprio povo. Vai pra briga que dá trabalho para qualquer Hunter. Isso aí. Então, galera, chegamos ao final de mais uma org aqui de Caçadora Revanche. Já estamos indo próximo do final, então aí se você está nos acompanhando para e passo, aí vai preparando seu coração que logo em breve a gente começa uma seleção de um novo livro. Mas sabendo que ainda tem mais org pela frente, a próxima vez que viermos conversar aqui sobre Caçadora Revanche, vamos falar da org A Ordem da Rosa. Então tá aí, deixem registrado e a próxima vez que vocês nos verem aqui no Boteco será novamente sobre mais uma lore sheet do V5. Então tá aí a nossa programação para as próximas e para finalizar, como de praxe, convido a Vivi para junto comigo dizer tchau Lilica. Tchau Tchau, Lilica. Lilica!